Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao Clau Canal. Sabem quem é este que eu tenho aqui na minha mão? É Judas. Ficaram confusos? Não fiquem porque eu explico já de seguida. Eu hoje vou-vos trazer uma receita típica desta altura do ano em que estamos a gravar este vídeo. É uma receita de Páscoa e é um bolo tradicional britânico. É um bolo que eu acho muito interessante, não só porque a receita é mesmo boa, é um bolo denso, rico de frutas, mas também porque ele tem um simbolismo que lhe está associado e que é de facto essa característica que o torna também um bolo único e especial. E tem a ver justamente com este Judas que eu tenho aqui na minha mão. Mas eu explico-vos isso já de seguida, vou só fazer aqui uma parte para explicar que o Judas é feito de maçapão. Eu tenho um vídeo short aqui no canal que ensina a fazer maçapão caseiro. É uma coisa super simples de fazer. Eu deixo-vos aí na descrição do vídeo aí embaixo o link para vocês acederem, mas também podem procurar por maçapão o Clau Canal que vai aparecer-vos. E vocês escusam de ir comprar e depois também, olhem, isto é a minha opinião, depois de vocês começarem a fazer maçapão em casa nunca mais compram, porque tem mesmo aquele sabor de maçapão feito em casa que é na verdade totalmente diferente e eu acho que vocês percebem aquilo que eu quero dizer. Mas bom, voltando aqui ao Judas e ao motivo pelo qual ele está na minha mão, tem a ver com o facto de este bolo levar depois de pronto em cima 11 bolinhas de maçapão. E essas bolinhas representam os 11 apóstolos de Jesus Cristo. E agora se calhar ficaram um bocadinho confusos outra vez, não é? Do género, então mas os apóstolos não eram 12? Sim, eram. Mas Judas, por ter traído Jesus, ficou propositadamente fora. E é esse o motivo pelo qual ele está aqui na minha mão e não em cima do bolo. Vamos aprender? Bora! Vamos então aqui ao nosso cinnamon cake, este bolo britânico tradicional na Páscoa. E eu vou-vos falando dos ingredientes que vamos usar enquanto o vídeo for decorrendo, mas não se preocupem porque eu vou deixá-los todos listados, como de costume, aí na descrição do vídeo, portanto vocês não se vão perder, certo? Mas antes de começarmos a receita propriamente dita, vou-vos já falar no forno e também na forma que vamos usar para fazer este bolo. O forno já está a aquecer. Eu estou a aquecê-lo nos 180 graus, mas isto é das tais coisas. Vocês têm que conhecer o vosso forno em casa. Eu estou a utilizar forno estático 180 graus. Se utilizarem ventilado, já sabem que têm que colocar menos um bocadinho de temperatura. Seja como for, têm sempre que conhecer o vosso forno, porque há sempre aquelas variações, mas pronto, o normal são os 180 graus. Agora, a forma, eu vou utilizar uma forma de 18 cm de diâmetro, e esta forma está untada com spray. Se não tiverem spray, podem simplesmente untar com manteiga e polvilhar com farinha, se quiserem. E devem, no fundo, colocar uma rodela de papel vegetal para que depois seja muito mais fácil de desenformarmos o nosso bolo, ok? Pronto, então, forma preparada, forno a aquecer e agora vamos agarrar aqui na palmeirinha. Para quem não conhece, esta é a palmeirinha, aqui a minha companheira de todas as horas. E dentro da taça da palmeirinha eu tenho aqui açúcar amarelo e também manteiga sem sal. Ela está amolecida, não é necessário derreterem completamente, basta amolecer. E tenho então 180 gramas de cada coisa, açúcar amarelo e manteiga. E agora eu vou bater até ficar assim mais cremoso e depois vou adicionar 4 ovos, um de cada vez. Vamos bater isto inicialmente a uma velocidade baixa, que é para não voar açúcar para todo o lado, e depois vamos bater a uma velocidade média. Pronto, a ideia é nós incorporarmos os ovos um a um até que o anterior esteja já bem envolvido na massa.
E acabamos com uma massa que pode ter este aspecto, mas vocês não se preocupem porque quando nós colocarmos a farinha isto vai tudo ficar com um aspecto normalíssimo. Vamos então preparar as fases seguintes. Vamos então continuar aqui com o nosso bolo, agora que já misturamos a manteiga com o açúcar e os ovos. Vamos adicionar então a farinha, as frutas e também aqui canela e raspa de limão. Como eu disse logo na apresentação do vídeo, já há várias receitas deste bolo, mas há uma coisa que o caracteriza e isso não pode faltar. Efetivamente são as frutas e também estas especiarias como a canela e também a raspa de limão para dar assim aquele aroma extra. E depois vocês vão ver assim a grande particularidade deste bolo, que isso é que não pode faltar e que transforma um simnel cake efetivamente num simnel cake. Mas já lá vamos chegar. Então, vou-vos dizer agora aqui as quantidades e aquilo que vamos fazer. Então, eu tenho aqui a farinha, são 180 gramas de farinha, eu já peneirei com uma colher de chá de fermento e agora vou adicionar aqui com uma espátula. Este bolo é um bolo de frutas, é um bolo intenso, não é assim aqueles bolos muito fofinhos, isto é um bolo efetivamente denso, é mesmo assim. Não quer dizer que nós não nos ponhamos agora aqui a amassar isto ou por outra a envolver isto de qualquer maneira, não. Convém sermos gentis, que é para isto não ficar também uma massa assim, a parecer mais uma argamassa que outra coisa qualquer. Assim também, gentilmente. E agora, vamos então adicionar aqui a raspa de limão. Também podem pôr raspa de laranja se quiserem. Vou adicionar uma colher de café, uma destas colheres medidoras de canela. Por vezes estes bolos levam aquelas misturas de especiarias. Eu pessoalmente não gosto, acho aquilo demasiado intenso porque não gosto de noz moscada, nem de gengibre, nestas coisas. Portanto, eu prefiro utilizar apenas a canela. E agora, vamos envolver então aqui as frutas. Tenho 50 gramas de amêndoas peladas. Tenho 100 gramas de cerejas cristalizadas. Elas estão partidas ao meio. Isto pode parecer muita coisa, mas a ideia é mesmo esta, é ser um bolo intenso, denso de frutas. E tenho aqui também 100 gramas de sultanas. Estas sultanas eu tive-as durante assim uns 10 minutos dentro da água e depois escorri, só para elas não ficarem demasiado secas. Há quem goste de fazer este bolo, lá está, com mistura de frutas cristalizadas, com pedacinhos de laranja cristalizada. Nós vamos fazer só assim. Vamos envolver. É um bolo aromático. Claro que tem que se gostar minimamente de frutos secos e até mesmo de frutas cristalizadas. Eu pessoalmente não sou grande fã de frutas cristalizadas, mas como neste caso eu só estou a colocar as cerejas, por isso também são muito fáceis de retirar. Eu acho que a fruta cristalizada é como no bolo rei para mim. Eu adoro bolo rei, mas não gosto nada da consistência das frutas cristalizadas. Então, aquilo que eu faço é escarafunchar o bolo rei todo para tirar as frutas. Neste caso é mais fácil porque são só as cerejas. O resto são frutos secos, que eu já gosto bastante. Pronto. Agora já temos aqui a nossa massa preparada e agora vem aqui uma das grandes partes fundamentais desta receita. Vamos pôr aqui a nossa massa de lado e vamos buscar aqui maçapão. Eu tenho aqui cerca de meio quilo de maçapão. Vocês podem utilizar de compra, mas também podem fazer, porque isto é muito fácil. Basta vocês procurarem aí aqui no meu canal, que tem a receita do maçapão, ok? Tem um vídeo short sobre como fazer maçapão, mas eu também vos deixo aí na descrição do vídeo aí em baixo o link para vocês verem. Vão ver que isto é mesmo muito fácil de fazer e eu acho que depois de aprenderem nunca mais vão querer usar de compra, porque isto faz-se em casa com a maior das facilidades e vocês sabem que estão a comer um maçapão que não tem assim coisas misturadas, nem aromas, nem nada dessas coisas.
Portanto, o que é que nós vamos fazer com este maçapão? Vamos, basicamente, começar por dividi-lo em 3 partes. Não é preciso serem assim muito percebistas. Vamos dividir isto em 3 partes, assim, mais ou menos. Então, assim, assim, pronto. Agora, vamos pegar aqui numa destas partes e guardar as outras duas, porque vamos precisar delas mais tarde. Vamos pôr aqui para o lado. E esta aqui, o que é que nós vamos fazer com ela? Nós vamos colocá-la no meio da massa. Vamos então já ver como é que isso se faz. Ora bem, mesmo aqui com a vossa forma, vocês podem utilizá-la como base. O que nós vamos fazer é fazer aqui uma bolinha, assim. E se quiserem colocar aqui um papel vegetal para isto não colar, também podem fazer. Se não quiserem, também não é necessário, porque isto depois sai facilmente. Vão então amassar aqui o vosso maçapão com o rolo da massa, até que ele fique do tamanho aqui do diâmetro da vossa forma. Olhem, o meu rolo já se está a desconjuntar. Ele, coitadinho, também já tem tantos anos. Pronto, assim. Estão a ver? E agora, mesmo com as vossas mãos, ajeitam aqui para ficar mais redondinho, aqui nas bordinhas. Assim, só para ficar mais direitinho. Isto também não é preciso ficar muito, muito perfeito, porque ele vai ficar dentro do bolo. Depois, vamos utilizar um outro disco para a parte de fora, e esse sim convém ficar mais direitinho, ok? Pronto. Agora, com jeitinho, vamos tirar o nosso disco de maçapão, deixá-lo aqui de lado, assim, e vamos colocar a massa dentro da forma. Como vocês viram, eu não precisei de usar o papel vegetal para fazer isto, mas se vocês se sentirem mais confortáveis para depois tirar o disco, não vai ele partir-se ou algo assim do género, podem usar. Agora, a massa é dividi-la ao meio, assim também ao olho, colocar aqui dentro da forma, assim. Espalhamos. Isto é um bolo muito interessante, eu acho que é um bolo diferente. E depois é um bolo tradicional, desta altura do ano em que estamos a gravar aqui o vídeo. Eu gosto sempre de fazer também estas receitas típicas desta altura do ano. E também às vezes coisas diferentes, não é? De outras paragens, para não estarmos só a comer aquilo que é nosso, entre aspas. Eu pelo menos gosto de experimentar coisas diferentes. Pronto. Agora vamos então colocar aqui o nosso disco de maçapão, aqui dentro. Estão a ver? Assim, aqui no meio. Calcamos ligeiramente. E vamos colocar o resto da massa por cima. Bem, é só isto. Vamos aqui ajeitar. E agora vamos levar ao forno. Lá está, isto agora vai depender dos fornos de cada um. Eu diria que este bolo vai demorar entre 30 a 40 minutos a cozer, mas vai depender, lá está, do forno que vocês aí tiverem em casa, cada um conhece o seu. Eu acho que no meu vai demorar entre 30 a 40 minutos. Já sabem, a partir aí da meia horinha vocês fazem o teste do palito e depois, se ele já estiver cozido, é só tirá-lo. E vamos então depois acabar de decorar este bolo, que fica realmente muito giro no final. Vamos pôr no forno.
Ora bem, eu já tirei o bolo do forno, eu tinha-vos falado entre meia hora a 45 minutos. No meu forno ele demorou 50 minutos a cozer, ainda mais 5 minutos do que aquilo que eu estava à espera que fosse no limite. Portanto, lá está, nós temos que conhecer minimamente os fornos que temos em casa. No entanto, nunca abram o forno antes da meia hora, porque ele não vai estar cozido de certeza. E pronto, e façam o teste do palito a partir dessa altura. Ora bem, então eu vou deixar agora aqui o bolo a repousar na forma uns 5, 10 minutinhos antes de desenformar e enquanto isso vou-vos falando aqui no resto. Lembram-se de há pouco nós termos dividido o maçapão em 3 partes, assim como esta, cada parte assim igualzinha a esta, igual? Vá, pronto, mais ou menos. Então, esta nós vamos colocar no topo do bolo. Colocamos um disco no meio, aqui da massa, se bem se lembram, e agora vamos colocar um outro disco por cima. E depois, eu já fui também adiantando aqui serviço, com o outro pedaço eu fiz 11 bolinhas. Estas bolinhas têm 15 gramas cada uma, eu fiz com o mesmo peso para que elas ficassem iguais. E estas bolinhas são aquilo que, ou por outra, é uma das características principais deste bolo. Tem que ter estas 11 bolinhas, porque estas 11 bolinhas representam uma situação muito específica, ou seja, cada uma delas representa um apóstolo de Jesus. Eram 12, eu sei, os apóstolos. No entanto, as bolinhas são 11 de propósito porque Judas, por ter traído Jesus, fica propositadamente de fora. Estas bolinhas aqui já estão feitas. Vocês vão fazer estas mesmas 11 bolinhas. Há quem agora também decore os cinnamon cake, em vez de colocarem as 11 bolinhas, colocam 11 flores. 11 flores frescas, 11 flores feitas com, sei lá, pasta de açúcar. Eu fiz aqui umas florinhas aqui com pasta de açúcar, isto é completamente opcional, só que eu acho que fica mais bonito. Então eu optei por, no meu cinnamon cake, colocar as bolinhas e também as flores, porque acho que dá assim uma piada adicional. Depois, o que é que vamos precisar mais? Vamos precisar também aqui de um pouco de doce de alperce, tradicionalmente é doce de alperce que se utiliza, e isto vai servir para colar o maçapão ao bolo e também para colar aqui as nossas bolinhas. Depois estas bolinhas ainda vão ter um toque especial no final, que vocês já vão ver. E falta-me agora falar aqui nesta fita, porque isto também é uma das coisas tradicionais. Se vocês procurarem aí cinnamon cakes pela internet fora, vão ver que normalmente eles têm assim uma fita amarela à volta do bolo. Assim, mais ou menos como esta. Portanto, agora dito isto, vamos desenformar o nosso bolo e fazer aqui então estes retoques finais. Bom, eu já passei aqui a faca à volta do bolo e agora vou desenformá-lo. Se calhar este prato até nem será o melhor, digo eu. Não sei se ele cabe aqui, mas eu achei que ele ficava aqui bonito por causa das florinhas. Deixam lá ver como é que isto vai sair. Ah, dá. Dá sim, senhora. Dá sim, senhora. Vamos ajeitá-lo aqui. E agora vamos tirar então aqui o papel. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer aquilo que fizemos há pouco, só que desta vez eu não vou usar a forma, eu vou usar um disco de papel vegetal, assim do tamanho da forma que nós usamos, com o mesmo diâmetro. Portanto, neste caso foi 18 cm e vai ser mais fácil fazer aqui em cima e eu já vos explico porquê. Nós queremos que o nosso maçapão saia um bocadinho deste disco, porque este sim vamos ter que cortar direitinho, porque a parte de cima tem que ficar muito bonito. Assim. Estão a ver? Está aqui coladinho. E agora vamos recortar assim, deste tamanho, com um daqueles cortadores, uma recortilha que fazem aquelas ondinhas. Isto depois acertamos no bolo, porque o meu disco também não está assim muito certo.
Vocês vão ver que isto no final vai ficar muito bem. Isto pode parecer esquisito, mas vai correr tudo bem. E agora, com jeitinho, vamos levantar. Realmente, esta recortilha que eu tenho não faz quase ondinhas nenhumas. Há umas muito mais giras. Estão a ver? Esta faz muito poucas. Mas eu já vou resolver esta questão. Vou pôr o meu disco aqui para o lado e vou buscar o meu bolo. E agora, a ideia é nós pincelarmos com doce de alperce e colarmos então aqui o nosso disco de maçapão em cima do nosso bolo. Ora bem, então eu vou aqui com o meu pincel e vou pincelar a superfície do bolo para colar o maçapão aqui em cima. Assim. Um conselho que eu vos dou em relação a este bolo é vocês fazerem, mas não consumirem no imediato. Porque este tipo de bolos, assim, bolos mais densos com frutas, eles ganham muito, muito em sabor se os consumirmos apenas, sei lá, 2, 3, 4 dias depois. Acondicionem-nos devidamente, mas não consumam logo, porque vão ver que o bolo ganha uma estrutura diferente e o sabor fica muito mais apurado se o consumirem assim um pouco, alguns dias depois de fazer. Agora, vamos pôr aqui o nosso disco de maçapão, tiramos aqui o papel vegetal. Pronto. E agora vamos tornar isto mais bonito, porque isto supostamente devia ter umas ondinhas muito lindas à volta, mas esta minha recortilha não presta assim para grande coisa, portanto eu vou fazer isto à minha maneira. Eu tenho aqui esta esteca, mas vocês podem fazer isto com, sei lá, o cabo de um pincel, uma coisa assim fininha, que é levantar assim e dar aqui um jeitinho para fazer umas ondinhas que ficam assim mais levantadas. Estão a ver? Assim para dar mais aquele efeito de como se fosse um folho. Porque é suposto este bolo ter, de facto, também esta característica. Ter este disco de maçapão que nós pomos por cima, assim, ondulado. Mas pronto, como a minha recortilha não quis colaborar comigo, é que esta por acaso é nova, que eu estraguei a última, e eu ainda não tinha a noção de que realmente ela não era assim propriamente muito vincada. Para o maçapão não é de facto o ideal. O maçapão tem esta coisa de, bom, quando nós rompemos um bocadinho, é fácil arranjarmos, porque isto volta a colar com muita facilidade, estão a ver? Assim. E pronto. Já tenho aqui as minhas ondinhas feitas. E agora vou colar aqui os ditos apóstolos. Com a ajuda também de um bocadinho de doce de alperce, vamos distribuir aqui os nossos apóstolos aqui à volta do bolo. Pronto, falta-nos um. São João, quem sabe? Vamos lá distribuir isto melhor. Assim. Pronto. Apóstolos colocados, vamos fazer aqui uma coisa que também é fundamental neste bolo e que o caracteriza, que é torná-lo assim um pouco mais apelativo e mais atraente, fazendo com que estas nossas bolinhas fiquem, ou por outra, os nossos apóstolos fiquem um bocadinho mais corados. Com a ajuda de um maçarico. Eu tenho aqui este maçarico, espero que ele ainda tenha gás, vamos lá ver. E só temos que, enfim, tostar um pouco cada uma destas bolinhas e vão ver que o bolo fica logo com um aspecto muito mais interessante.
Vamos colocar aqui isto em posição de segurança. Bom, lá está. Eu acho que isto com as florinhas fica muito mais giro, portanto eu vou adicionar umas florinhas aqui no topo de cada uma destas bolinhas, ou seja, de cada um dos nossos apóstolos, também aqui com a ajuda de um pouco do doce de alperce, vamos colar. Então, agora é só colocar mais ou menos a meio, deixem-me lá ver como é que isto vai ficar, assim. Vou escolher aqui um lado mais bonito para ser a parte da frente. E agora é colar aqui com a nossa fita cola de dupla face. E voilà! Temos o nosso bolo terminado, está muito catita e agora aposto que vocês querem ver como é que ele fica por dentro. Vamos já tratar disso. Então, chegada a hora de vermos como fica o simnel cake por dentro, eu vou começar por tirar aqui a nossa fita e vou então partir uma fatia, assim, bem generosa. Se todos quiserem ficar com um apóstolo, digamos assim, vocês têm que saber que este bolo vai render 11 fatias, não é? Porque temos aqui, de facto, 11 apóstolos, à exceção de Judas, como já dissemos, porque se portou, na verdade, muito mal e ficou excluído deste bolo da Páscoa. Ora bem, cá está ela, bem? Vou colocar assim para vocês poderem ver aqui o interessante que é este bolo por dentro. Estão a ver? Estão aqui as amêndoas, as passas, estão também aqui as cerejas e está aqui principalmente aquela camada que nós pusemos de maçapão no meio, lembram-se? E isto torna o bolo muito interessante, com uma textura muito sui generis, muito diferente, e eu acho mesmo que vocês deviam experimentar. Não só porque o bolo é bom, mas também por causa do simbolismo que tem para esta altura do ano. Aqui está, uma bela fatia de simnel cake. Eu espero por vocês no próximo vídeo. Muitos beijinhos e até lá!